pessoal, e aí, tudo bem, turma? Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos falar sobre impedância, mostrar as equações e tal. Depois nós vamos fazer alguns exemplos para poder entender um pouco fixar nessa teoria. Bom, impedância, como nós já vimos, né? Você tem aqui uma fonte de tensão alternada alimentando uma impedância Z. Como nós sabemos, E é V dividido por I, né? Lá da lei de Ohm. E isso é igual a R, Z, que é igual a V dividido por I, que é igual a R mais ou menos JX. Isso aqui está na forma retangular. Esse mais ou esse menos vai depender, né? Se for indutivo ou capacitivo. Indutivo vai ser positivo, capacitivo vai ser negativo. Uma reatância positiva ou uma reatância negativa. Na forma polar, né, Z igual a V dividido por I, é módulo de Z, fase θ. Bom, quando você tem um triângulo com Z indutivo, impedância indutiva, o triângulo ele fica assim. Você tem aqui a parte resistiva, né, componente resistiva, e aqui você tem a componente indutiva. Então aqui você tem o módulo de Z, formando um ângulo θ com R. Então, a gente consegue representar impedâncias indutivas dessa forma aqui. Quando o triângulo, quando você tiver uma impedância Z capacitiva, o triângulo ele vai ficar assim. Então você vai ter um ângulo que eu não botei, né? Aqui é ângulo θ, aqui menos θ. Então aqui você tem o R e aqui você tem o menos X. Então o triângulo de impedância vai ficar assim, né? Bem, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós temos um circuito assim, pessoal. Nós temos uma tensão eficaz com um valor de 100 volts, 60 Hz, alimentando uma carga com uma resistência de 60 ohms em série com uma indutância com 200 mA ou 0,2 Henries, né? Então isso aqui é uma bobina, isso aqui é um resistor, né? 60, 200 mA, beleza. Bom, lembrando que milha, né? Milha é o que? 10 a menos 3, né? Então 200 mA é 200 vezes 10 a menos 3 Henries, ou 0,2 Henries. Bem, vamos lá. Primeiro vamos calcular a reatância indutiva. Quanto é que é o valor da reatância indutiva? Lembrando que o valor da reatância indutiva é dado por XL igual a 2πfL. Então 2 vezes π, frequência 60 Hz, né, porque a fonte é 60, e a indutância é 0,2. Então, fazendo essas contas aqui, dá 75,4 ohms. Tá? Beleza. Bom, como nós estamos vendo aqui, isso aqui é uma reatância o quê? Indutiva. Se é uma reatância indutiva, então ela é o quê? Positiva. Então você vai ter aqui, ó, colocando o triângulo, colocando esses dados, né? Aqui no triângulo de impedância, você vai ter a parte real, parte resistiva, 60 ohms. E a parte reativa, 75,4, porque nós calculamos aqui, que é o XL, que é isso aqui. Então nós temos aqui um triângulo, ó, formando esse triângulo aqui, ó. Certo? Como é que eu calculo o valor do módulo do Z? Eu vou ter que aplicar o quê? Pitágoras. Então, o módulo de Z é o quê? 75,4 ao quadrado mais 60 ao quadrado, raiz. Então, isso aqui, ó, se fizer as contas, vai dar 96,4 ohms, que é esse valor aqui, que é o módulo.
E como é que eu calculo esse ângulo? Bom, você pode aplicar, por exemplo, a tangente ou cosseno, né? Então eu vou trabalhar com a tangente. Então θ é a tangente a menos 1 de 75,4 dividido por 60. Então, tangente, ó, cateto, cateto, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente é menos 1, então é 75,4 sobre 60. Então isso vai dar 51,5 graus. Então esse ângulo aqui vale 51,5 graus. Então, pessoal, essa resistência aqui, essa resistência aqui, ó, e essa indutância aqui, elas vão virar uma impedância. Essa impedância, o módulo dela vale 96,4 ohms. Mas ela, totalmente representada, ela vai ser assim, 96,4 ohms, fase 51,5 graus. Certo? Então, na forma polar, na forma retangular, o Z vai ser 60 mais J 75,4. Então, é R 60 mais J 75,4. E na forma polar vai ser 96,4 fase 51,5. Na forma polar. Então, aqui, eu vou transformando isso aqui, ó, na forma de impedância, né? Você vai ter aqui a fonte de 60 volts, 60 Hz, alimentando uma impedância de 96,4 com fase de 51,5 graus que ohms. Tá? Bom, então, como nós sabemos, né, a impedância Z, ela é o que? É V dividido por I. Né? Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente chega à conclusão de que a defasagem entre a tensão e a corrente vai ser dada por 51,5 graus. Tá? Então, resumindo aqui, ó, basicamente, o que você vai ter que aplicar? Você vai ter que aplicar aquela ideia de reatância, que no caso aqui é uma reatância indutiva. Então, XL é 2πfL. Então, aplicação direta de forma. Aí, joga no triângulo. Joga no triângulo, aplica Pitágoras, você vai chegar no valor do módulo da impedância. Depois, você tendo os valores dos catetos e a hipotenusa, você tem como chegar no ângulo. Então, você chega na forma polar. E é isso. Tá ok? Prestar atenção nas contas, que dá tudo certo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Exemplo 2. No circuito abaixo, a fonte possui frequência ajustável. Calcule o valor da corrente para as seguintes frequências. Então, olha só. Aqui nós temos esses quatro casos aqui. Ó. Primeiro, nós vamos ter uma fonte com 10 volts, valor de 10 volts, valor da fonte. Só que nós vamos ter esses quatro casos aqui, ó, frequência de 250 Hz, frequência 60 Hz, frequência de 20 Hz, frequência de 0 Hz. E vamos imaginar que a carga, a minha reatância, o meu capacitor, ele tem 50 microfarads. Lembrando que micro é o que? 10 a menos 6, né? Então, meu capacitor é 50 vezes 10 a menos 6 farad. Porque isso aqui é micro. Bom, então observe o seguinte. Como é que eu calculo a reatância? A reatância, XC, é 1 sobre 2 πfc. Ó, a minha capacitância ela é constante. É 50, não muda. Isso aqui também é constante. Então, o que vai mudar? É a frequência. À medida que eu for variando a frequência, o meu XC vai mudando. O objetivo desse exercício é mostrar isso. Então, ó, frequência de 250 Hz. Então, XC é 1 sobre 2 πfc. Então, é 1 sobre 2 π vezes 250 vezes 50 vezes 10
menos 6. Quem é esse 50 vezes 10 menos 6? A capacitância. Esse 250, a frequência. Fazendo as contas, você vai chegar em 12,7 ohms. Fazendo assim, para os demais, a frequência de 60 Hz. 1 sobre 2πfc, 1 sobre 2π vezes 60 vezes 50 vezes 10 menos 6. Isso vai dar 53,05 ohms. Frequência igual a 20 Hz. Vai ser 1 sobre 2πfc. Então, 1 sobre 2π vezes 20 vezes 50 vezes 10 menos 6. Isso vai dar 159,1 ohms. E quando a frequência for igual a zero, xc é 1 sobre 2π vezes 0 vezes 50 vezes 10 a menos 6. Como nós sabemos, né? Você não pode... Isso aqui vai dar zero, né? Aqui no denominador. E isso daí, na matemática, isso não existe, né? O número dividido por zero, isso aqui não existe. Então, a gente considera que o xc ele tende ao infinito, porque esse número aqui embaixo é tão pequeno que o xc ele tende ao infinito, né? Um valor absurdamente grande. O que isso significa na prática? Isso significa que o circuito está aberto. Circuito aberto. Então, quando você pega... E o que quer dizer frequência igual a zero? Significa fonte DC, ou seja, corrente contínua. Então, bateria, pilha, tudo tem frequência igual a zero. Tudo que é corrente contínua tem frequência igual a zero. Automaticamente, se você pegar um capacitor e se você jogar uma tensão, uma corrente em cima dele, corrente contínua, ele vai ter uma reatância infinita, ou seja, uma corrente igual a zero. Tá bom? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar hoje para vocês, tá? Aí agora a gente vai passar uma listinha de exercícios para vocês treinarem, tá bom? Na verdade, mais uma avaliação, né? Uma atividade avaliativa. Eu acho que em função do tempo aí, nós vamos parar com esse conteúdo por aqui, de impedância. E aí nós vamos passar mais uma atividade avaliativa e vamos terminar o ano, tá bom? É isso aí. Um abraço.